É com um grande prazer que efetivamente aceitei o convite da ICM para estar aqui um bocadinho com vocês, falar um bocadinho da lusofonia, um bocadinho também da história que compete a 900 anos de história de Portugal e de sua expansão no mundo através da sua epopeia marítima e que efetivamente é representado por aquilo que era o reino de Portugal, que efetivamente é aquilo que construiu durante 900 anos e do qual nós hoje nos orgulhamos de termos um testemunho vivo que é efetivamente a língua portuguesa. Antes de efetivamente ler a carta de Sua Alteza Real, dirigida efetivamente ao Dia da Mão, que é a ICM, que é de extrema importância, eu quero dizer que a lusofonia é efetivamente um vetor de esperança. Não é um plano B, como eu vou dizer a seguir, mas que efetivamente será talvez uma solução para que nós, da afirmação do mundo e do legado histórico dos portugueses. Bom, eu vou passar agora à leitura da carta de Sua Alteza Real e é com muita pena que não posso estar presente no tão interessante evento organizado pelo Dia da Mão. Dos 3 territórios do antigo Estado da Índia portuguesa, é o único onde ainda não estive. No entanto, conheço através de muitos dos seus naturais sempre pessoas de grande qualidade moral e intelectual. Acho notável que, após tantos anos de anexação pela União Indiana, a população de Damão continue tão próxima das suas raízes, mantendo aquela magnífica simbiose da sua milenar cultura indiana com a influência cultural e espiritual portuguesa. Faço votos que toda a comunidade damanense continue a enriquecer Portugal com a sua esperança cultural. Portugal, Lisboa, 16 de abril de 2014, Dom Duarte, Duque de Bragança. Efetivamente, é uma carta de um representante efetivo dos reis de Portugal e de toda a construção milenar que Portugal se ocupou. E eu agora, perante o desafio que foi lançado pela ICF, eu vou fazer uma pequena, espero que breve, comunicação sobre a monarquia e a lusofonia. A construção da nacionalidade deu origem a uma pátria que é a língua portuguesa. No seu aspecto global, podemos dotar de lusofonia. Logo, o rei de Portugal construiu a lusofonia como legado unificador da nossa história e visibilidade como povo empreendedor. A língua portuguesa representa-nos e identifica-nos. Assim descobrimos de imediato um denominador comum entre a monarquia e a lusofonia, que é um legado. Elemento extremamente importante para o desenvolvimento do projeto nacional que se tem adiado constantemente. Por este facto, atrevo-me a afirmar que desde 1910, ano em que Portugal caiu, adiamos o nosso próprio desígnio e temos sistematicamente lapidado o nosso património, que os nossos egressos avós nos deixaram. A pátria constituiu-se como um edifício em que as pedras dessa mesma construção têm sido deslocadas em função de perspectivas estratégicas que nos são completamente alheias e distantes, e com consequências visíveis, nomeadamente a perda de soberania por imposição e obrigação. Separar monarquia e lusofonia é, quanto a mim, impossível. Falamos em concreto do Criador e do seu legado. E tudo começou com a nossa fundação, ou melhor, com a origem de sermos portugueses. No longínquo ano de 1143, quando se dá em pleno o reconhecimento efetivo da nação,
mais exatamente no dia 5 de outubro, em Zamora. Data que deveríamos, em meu entender, comemorar como o Dia de Portugal, à semelhança de muitos outros países que comemoram o dia da sua fundação como Estados soberanos. Com um cunho muito pessoal, o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, nasce um país que, por razões fundacionais, imprime desde logo a ideia de uma consolidação geopolítica que nos levaria ao grande projeto marítimo, através de uma afirmação, em primeiro lugar, e em larga medida, do alargamento do seu território para sul, para terras ainda posse de muçulmano, assim como para leste, terras em posse de castelhanos. Uma mistura explosiva de propagação da fé que está com interesse e consideração fronteiriça. A oeste estava o mar, que teria que para já aguardar. Esta consolidação continental, com fronteiras firmadas, acontece em 1297, no Tratado de Alcanices, constituindo-se assim o Estado-nação mais antigo da Europa. Um assunto encerrado da geopolítica continental das suas fronteiras reconhecidas, o Rei de Portugal parte para o grande projeto marítimo. Entramos assim no capítulo do mistério para alguns e de certezas para nós, portugueses, a nossa vocação marítima. Um litoral extenso e acessível, aliado à relativa pobreza do solo, fizeram com que os portugueses, desde sempre, procurassem nos recursos do mar um natural complemento à sua economia agrícola. Logo, o nosso primeiro monarca, ao outorgar o Farol de Lisboa, em 1179, concede o Forte de Cavaleiro ao comandante e 5 tripulantes de cada navio, e no tempo de Dom Afonso III já existia em Lisboa um arsenal régio de construções navais. Palatium Navigorium Regis. Dom Dinis mostrou decidido interesse pela marinha, contratando em 1317 o genovês Manuel Peçanha para almirante das galés de El Rei, com a obrigação de ter sempre 20 técnicos genoveses para o comando de navios. No entanto, pouco se aborda o papel do rei Dom Fernando, que foi o monarca que mais fomentou a Marinha Nacional através de uma notável legislação, concedendo diversos privilégios, coroando o longo esforço anterior dos portugueses e preparou, em sólidas bases, a sua expansão futura. Assim, podemos concluir que os descobrimentos não resultaram do acaso ou da aventura, mas sim de um cuidadoso e prolongado estudo. Nasce o objetivo maior, a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Foi o mais extraordinário feito dos tempos modernos e teve, na altura, com repercussões futuras, múltiplas consequências que passam a enumerá-las. Primeiro, a viagem de Vasco da Gama, reconhecendo grande parte da costa oriental africana e abrindo ao mundo ocidental o ignoto e vasto Oriente, uniu, numa larga escala, os 3 continentes, no velho mundo: a Europa, a Ásia e a África. Segundo, operou uma grande revolução material no comércio das riquezas, mudando o eixo da atividade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. 3. No campo religioso, enfraqueceu o poderio do islamismo e abriu o globo à expansão da cristandade. 4. Trouxe uma profunda transformação espiritual no campo dos conhecimentos humanos, contribuindo para a formação de um novo espírito científico, com base no lema de que a experiência é a madre de todas as coisas. Por tudo isto, foi sem dúvida que não tínhamos o preconceito e a vergonha de o afirmar, porque Portugal foi o maior obreiro da civilização moderna. E eu repito, obreiro. Mas também tudo isto não seria possível se igualmente e por empatia a língua e a forma de nos fazermos entender foi o passaporte para o atual conceito global da lusofonia, como legado histórico de nos afirmarmos no mundo. Estamos nos 4 cantos do mundo. Mais importante que os padrões de descobrimentos, marcos em pedra que reivindicavam as terras ou referiam a estada nas terras que descobrimos, a língua portuguesa ficou e continua na grande maioria desses lugares. É assim um património único. Dom Dinis, o arquiteto epopeia espiritual dos descobrimentos, é cantado pelo nosso grande poeta do século XX, Fernando Pessoa, cito Dom Dinis na sua mensagem. Na noite escreve um cantar de amigo o plantador das naus de naus a ver, e houve um silêncio murmúrio omisso, é o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais
um barulho obscuro. É o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiante do mar. O rei poeta, e fim de citação, é invocado pela profetização da epopeia marítima. O Quinto Império também é e será cultural. Esta construção espiritual da fé, que deu origem à consequente necessidade económica, que tem origem em 1415, com a conquista de Ceuta, no norte da África, e acabou com a transferência da soberania de Macau para a República Popular da China no ano de 1999. Como se poderá aferir, comemoram-se no próximo ano, 2015, 600 anos do início da nossa epopeia. Efeméride que deverá ser continuamente celebrado. Assim o espero. Construiu-se o primeiro império global da história, assim como o mais duradouro. Foram 600 anos de difusão da língua portuguesa no mundo. O Reino de Portugal não descobriu grande parte do mundo. Portugal descobriu o mundo todo, conforme afirmava o Dr. Manuel Luciano da Silva. Foram grandes os obreiros da gesta. Infante Henrique, na sua concepção de perspectiva, Dom João II, na sua abordagem estratégica, lembrem-se do Tratado de Tordesilhas, que muitos escondem na bruma do tempo, ou que pretendem que se esqueçam. Dom Manuel I, na sua consolidação de registro da pedra, criando um gótico tardio, o estilo manuelino, da arquitetura civil e religiosa. Citando Reinaldo Santos: nenhum monumento manuelino exprime melhor, de maneira mais original, a época dos descobrimentos, que a nave do mar e a sua famosa janela, concebida sob a obsessão das viagens, dos desembarques e dos naufrágios, é que os próprios arquitetos, os arrudas, tantas vezes se expuseram aos seus repetidos circuitos do Magreb. Quando os artistas atravessavam o mar, afrontando tempestades e corsários para construir fortalezas na longínqua costa marroquina até Safim e Mazagão, eram obrigados, por vezes, a deixar a régua do ofício para empunharem a lança, expondo-se a ser feridos de espadas e setadas, com boitaque e lenzinho. Compreende-se assim que a sua arte esteja mais impregnada dos dramas do mar ou das relações do Oriente que do equilíbrio racionalista e harmonia das proporções da arte italiana do Renascimento. Ao mesmo tempo, registra-se igualmente nas pedras os emblemas reais de Dom Manuel. A Cruz de Cristo, a mesma que timbrava as velas das caravelas e nós portuguesas, e a sua esfera armilar, símbolo do estudo da geografia e da arte de navegar. Fim de citação. Luís de Camões, continuando os obreiros da gesta, pelo cantar de epopeia dos Lusíadas, obra máxima dos feitos portugueses. Padre António Vieira, pela demonstração linguística da sua magnífica obra, igualmente profética em muitos trechos. Fernando Pessoa, pela esperança de sermos portugueses e grandes através do Quinto Império. O Rei de Portugal compreendeu a sua centralidade no mundo e criou um império da cultura e do conhecimento, vetores principais da sua expansão marítima, ao contrário do atual desígnio mundial, que é a transmissão global da informação. Citando o autor desconhecido, a favor da aceitação de uma realidade histórica, a localização estratégica de Portugal no mundo e a ideia de nos considerarmos todos cidadãos desse mundo, cuja pátria é a língua portuguesa. A autoestrada da expansão desse conhecimento foi o mar. Todos os países que falam a nossa língua possuem mar. Logo é, por inerência, um fator estratégico a ter em conta. Lembremos dos trabalhos de oceanografia do rei Dom Carlos I e a sua visão estratégica do então Império Português, privilegiando os jogos da diplomacia para a sua consolidação. Assim, ainda está por divulgar, com tal distanciamento político, a verdade histórica do Marco Cor-de-Rosa e do Ultimato Inglês, em 1890, que, devido à sua deturpação, foi aproveitado pelo republicanismo, citando o historiador Rui Ramos. Entre o Ultimato de 1890 e a bancarrota de 1991 a 92, a elite governante dividiu-se, dando expressão à agitação republicana, mas o regime recuperou. Entre 1997 e 1906, os políticos entenderam-se. Em 1902, ao contrário do que muita gente diz, a aflição financeira estava sanada. Portugal adquiriu um novo império colonial em África. O próprio rei, graças aos seus contactos em Londres e Paris, conseguiu que Portugal entrasse na Entente Cordial. A viagem de 1907, aqui é bastante importante referir isto, do príncipe real Dom Luís Filipe ao território ultramarino foi um ato de afirmação e de capacidade para assumir o império, perante os olhares da inveja e do oportunismo
de outros países com aspirações a alargar os seus respectivos impérios à custa de uma almejada reivindicação de territórios ao amador. A monarquia portuguesa foi, assim, a construtora das nossas raízes como nação e soube sempre, estrategicamente, preservar a unidade das comunidades e a interligação entre os povos. E, na minha opinião, é a melhor solução para a preservação dos valores e tradições que devemos defender como baluarte da defesa da língua portuguesa e pelo seu fator aglutinador. Veja-se o trabalho recente de Sua Alteza Real do Marquês de Bragança, atual pretendente ao trono de Portugal, é Timor-Leste, que justamente foi reconhecido pelo governo deste país lusófono, obtendo igualmente a cidadania timorense. A monarquia é a continuidade do nosso peso histórico, do projeto inicial e fundacional da nação, da sua epopeia marítima, no império da língua, onde todos os povos partilham português. Fazem parte integrante de um projeto de reencontro. Portugal pode e deve reencontrar-se consigo mesmo ao abraçar os compatriotas da diáspora e da modernidade lusófona. A lusofonia não é um plano B de salvação nacional, mas é, sem dúvida alguma, o grande desígnio nacional para o futuro. Apesar de fazermos parte integrante da hiperproteção estratégica, após perdermos o Império em 1974 de uma União Europeia e de pertencermos ao sistema monetário europeu através da moeda única, o euro. Realidade que temos que assumir e conviver, mesmo com as disputas das filosofias políticas interinas da União Europeia, oscilantes entre o federalismo e a Europa das Nações. A globalização como conceito federalista europeu tem conquistado fervorosos adeptos pela perspectiva simplicista, facilitista, de aplicação de medidas contrárias ao conceito da Europa das Nações. Neste contexto, a história de Portugal é ensinada atualmente numa visão universalista e não num contexto de evolução histórica da nação. Pretende-se ensinar que a expansão marítima não foi oriunda da nossa singularidade e vocação, mas enquadrada numa expansão marítima como se tal fosse possível. E aqui urge colocar a questão onde caberá neste contexto a língua portuguesa do mundo. Será que existirá uma língua ibérica? A luta pela lusofonia não se visualiza fácil perante os ataques da globalização e de um espírito federalista europeu. Mas será uma tarefa que nos cabe defender. Nem tudo é alienado. A soberania, os portugueses, a língua portuguesa e, em suma, o nosso legado histórico no mundo. Existe, sim, um projeto endémico, muito próprio, e que, por sentimento, é único e está escondido desde 1910. Temos saudades de ser Portugal. E ato contínuo lembra a fase profética de Fernando Pessoa: falta realizar Portugal. Que seja a monarquia como sistema político redentor e a lusofonia a realizar esse sonho que tanto ambicionamos. Tenho dito. Muito obrigado. जड़ में जो फूल
barraram